Tcharam. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom tudo pra todo mundo. Eu fiz um truque pra fazer essa capinha do meu livro aqui, que eu quero falar desses livros depois. Mas hoje eu vim falar do Osho Zentaro de novo. Incansáveis Cartas de Osho Zentaro. O baralho é gigante, né, gente? O baralho é enorme. Então não tem como. Oráculo é enorme. Eu fiz aquelas 21 e agora eu tô trabalhando nessas instabilidades da mente, nesse processo de certas intranquilidades, de certas instabilidades, de certos vrites que acontecem, que tiram um pouco essa harmonia e tiram um pouco essa pretensa calma que a gente tem, porque muita gente é aquele manso louco, é aquela pessoa que é louco manso, né? Desculpa, aquela pessoa que tá. Você vê que a pessoa tá calma, mas por dentro tá tendo uma erupção vulcânica. Então é meio perigoso até esse tipo de pessoa para a própria saúde dela, porque fica cultivando isso. E tudo isso são frutos da mente, todos esses processos de raiva, ansiedade, medo. E hoje eu vou falar de uma carta especial, duas, mas eu vou falar de uma dessa, que tem essa pessoinha aqui que se chama fighting, que em inglês é lutando, né? A luta, né? E perceba bem que a pessoa está com uma armadura. Perceba bem que ao fundo tem essas duas pessoas ali numa silhuetinha branca ali, meio estranhas e se engalfinhando ali. E essa carta, Fighting, está dizendo o que, né, especificamente? O que uma carta Fighting quer dizer? Mas o interessante que tem por detrás dela é que Osho diz aqui no Zentaro, né? Vou apresentar de novo a caixa, porque sempre tem gente que chega aqui, né? O Zentaro, Osho Zentaro, ele é bem conhecido, nas livrarias tem, é bem interessante. Eu faço uma leitura através dos estudos, uma leitura tentando ser não dual, mas também fico fiel a um pouco que o Osho escreveu. E o Osho está dizendo aqui nessa carta especificamente que existe um paradoxo, existe uma armadilha nessa coisa. Que geralmente essas pessoas que são muito agressivas, são muito nervosas, são muito explosivas, né? Que tem esses botões nessa armadurinha, também tem uns botõezinhos meio com amarelinhos assim, que estão prontos a serem detonados, né? Aquela pessoa que se aperta o botão, fala, vou apertar aquele botão, aquela pessoa vai explodir, né? Tem gente que faz até de propósito. É no fundo um medo. É no fundo um medo. A pessoa cria essa couraça, a pessoa cria essa proteção para afastar e manter as pessoas longe delas. O meu medo interno, intrínseco, é tão grande que eu crio uma força de repulsão agressiva, explosiva, para manter a pessoa longe de mim. E isso é o grande paradoxo, porque você também não permite o healing, você não permite a limpeza, você não permite a cura, você não permite acessar isso e fica tudo estagnado dentro de você. É um fruto, uma coisa encruada, é algo que não se movimenta, não fica paralisado ali dentro e só vai, né, encrudecendo essa insegurança. Às vezes fala, aquela pessoa insegura e agressiva. É o medo, insegurança, medo, ok? E Osho diz isso bem claro aqui quando ele diz que nós temos momentos na vida e que uma hora eu estou aqui, outra hora eu não estou, uma hora as coisas acontecem, outras não acontecem, em algum momento eu estou rico, outro eu estou pobre, em algum momento alguma pessoa que eu amo existe, de repente deixa de existir, e a pessoa fica paralisada nesse estado de medo, nesse estado, nesta imobilidade. Não abre, né? A gente pode até fazer um paralelo com algumas couraças que a gente tem no nosso corpo, de visão, de comunicação, de respiração, de digestão, de sexualidade, de manutenção das questões básicas da vida. Isso tudo fica muito parado, são nós, né? Que ficam. E você pode trabalhar isso de dentro para fora através de um questionamento, mas eu também não descarto a possibilidade de trabalhar de fora para dentro. Inclusive a prática de yoga, quando você, digamos assim, concentra na abertura de alguns chakras, algumas posturas que abrem o peito, a Anahata Chakra, né? Posturas que
possibilitam, né, você também está mexendo com essa energia, né? De certa forma você está usando o corpo, que é o que você tem de tangível, para acessar essas questões, essa energia, esses movimentos, essas suas emoções, essas águas, essas coisas internas todas. É interessante, você sai de um corpo material, né, que é Anamaya Kosha, esse corpo mais externo, e vai para um corpo Pranamaya Kosha, que é um corpo de prana, de energia, e vai para um corpo mais interno ainda, passando pela mente Manumaya Kosha, né? Então são 5 corpos, depois vale uma outra explicação, mas você também consegue, eu acho que através dessa prática do yoga, né? da consciência corporal, de trazer todas essas questões para fora. Mas além disso, a gente tem o letting go, que eu trouxe, que é uma surprise. Por que o letting go? Por que o letting go? Porque o letting go é deixe ir, deixando ir. E aí é interessante que ele faz uma observação dessa gotinha que está aí sobre uma folha de lótus. Uma acabou de cair na água e deixou essa água movimentar, fez essa ondinha. E a outra está bem no biquinho da flor, ó, querendo cair. É se abrir, é deixar ir, é finalizar um ciclo. É o medo, em algum momento, do conhecido, onde você está, para o desconhecido. E quando cai no desconhecido, a gotinha volta à sua origem. Ela volta para a água, para o rio, para o mar, para o oceano, seja lá para onde for. Ela se integra, não é? Então, letting go com fighting são duas... É uma duplinha que eu fiz hoje, bacaninha, para a gente prestar atenção, perceber isso aí, esses dias, essa semana, dos ciclos que não se encerram, do que a gente tem medo de se jogar em um novo lugar, a gente tem medo de fechar com coisas que já estão acabadas, ao mesmo tempo esse medo cria proteções internas e externas para a gente nos protegermos de nós mesmos, afastarmos os outros, afastarmos uma cura, um processo terapêutico qualquer, ou mesmo um questionamento, né? Porque se você não vai muito para esse lado psicológico, mas tem um questionamento que se faz, né? Quem está com medo? Quem está com medo? Ah, sou eu, mas quem é? Quem é que está por... Quem observa este que está com medo? E quem é este que está com medo sendo observado por algo que é imutável? Torre, né? Aí dá um mind-boggling, dá um negócio assim, tipo, quem está por detrás disso? São questões que eu sempre trago, que tem muita conexão com a filosofia não dual, né? A Dwaita. Então, eu gosto de trazer isso em pílulas. Eu gosto de livros. Gosto muito de livros. E ultimamente eu nem tenho comprado tantos, porque eu fiz uma micro promessa para mim, que às vezes eu os cumpro, às vezes não. E essa micro promessa é não comprar mais livros, até ler pelo menos grande parte dos que eu já tenho. Mas é impossível, porque o mercado editorial também publica, e depois não publica, depois esgota, aí cai no Mercado Livre, ou na estante virtual, aí tem os absurdos, os livros vão lá para casa do chapéu. Então, às vezes é até legal você comprar, deixar fechado, fazer o quê? Mas você tem aí o livrinho, quando você precisar, você fala, esse livro é uma delícia, eu quero ler, tá no plastiquinho, tudo bem, vamos ler. Hoje eu trouxe 3 livros que eu vou começar a desenvolver uns conteúdos junto com o tarô. Gente, o tarô é só um veículo, ele é o meio, né? Eu leio, trabalho com tarô, sou um tarólogo que posso me considerar um tarólogo profissional, porque vivo disso ultimamente, né? Ultimamente que eu digo, já faz mais de um ano. E sempre gostei, antes de mais nada, né? E sempre incentivado por amigos e pessoas assim que eu confio e confiava e confio, que me estimularam a trabalhar com os oráculos, colegas aí, né? Que estão nesse caminho também. E ele é um meio para eu trazer as questões que eu quero discutir, né? Ele não é um fim em si. E eu trouxe aqui 2 livros que são 2 clássicos, digamos assim, da cultura, da filosofia, do pensamento hindu. Sem esses 2 livros, a gente não consegue estabelecer uma linha de pensamento dentro do que é o hinduísmo, ou o que é a cultura hindu. E eles estão interrelacionados com um monte de coisas, com a astrologia, com a astronomia, com uma série de coisas.
O primeiro deles que eu trouxe é o Mahabharata. Mahabharata. Existem outras, como se diz? Eu comprei esse de um indiano que eu tenho um certo receio de comprar traduções antigas de ingleses ou alemães que foram para a Índia com viés todo europeu, estudar, né, os primitivos indianos, aquela coisa que é meio chata. Eu não curto, eu comprei de um indiano. E esse também é de um indiano. A sorte é que eles são alfabetizados em inglês, então eles conseguem ser um Mahabharatão. Esse é mais antigo, mas esse daqui ele é legal porque ele tem uns gráficos, tem umas historinhas e tem uns desenhinhos, que é um grande livro. E a Gita, né, dos Hare Krishnas, dos Vaishnavas, é um fragmento do Mahabharata. Ela é um pedacinho. Então, Hare Krishna, eles estão vendendo Bhagavad Gita, mas está aqui dentro do Mahabharata, ok? Está aqui dentro. Claro que essa é uma versão Redux, é pequenininho, mas eu achei bem legal e comprei. História muito interessante, né? São várias histórias aqui bem interessantes. E tem um outro livro, que é o Ramayana de Rama. E esse Sita, Ramayana, Sita é a esposa de Rama. Rama é um rei também. Aqui é uma história de um rei, também tem história de rei. E aqui também tem história de rei. Então Ramayana também é bem interessante, tá? Depois eu vou trazer um livro específico do Ramayana de uma autora brasileira, que é fantástico. Mas aí eu quero só falar dele, não quero falar desse monte de coisas, tá? E esses dois livros são fundamentais para a gente entender várias coisas, tá? Então eu desenvolvo, eu leio, às vezes eu faço alguns comentários aqui e muitas dessas coisas a gente estuda. E tem um pequenininho que é o Hanuman Chalisa, que também é sobre Hanuman, no caso, né? E ele tem os versos e conta as histórias de Hanuman e tal. E Hanuman, ele entra, só um segundo, ele entra no Ramayana, porque Sita foi sequestrada, a esposa de Rama, e aí começa toda uma história para se recuperar Sita. Ela foi sequestrada, entre aspas, ela foi iludida por um Asura, por um não-deus, né? E ela seguiu ali, ela viu um veado num campo, esse veado era dourado, e ela queria tanto esse veado, e não sei o que. Aí eles foram caçar, Lakshmana e Rama, que são irmãos, foram caçar esse veado. Eles estavam nessa época banidos numa floresta, é uma história gigantesca. Nisso ela fica sozinha, acontece lá um perhaps, e ela não poderia sair de um limite geográfico que foi feito ali, e ela saiu e foi raptada por Ravana, o rei dos Asuras. E aí, não vou falar dos demônios, porque não é demônio, mas porque isso é muito cristão, né? E esse daqui não tem nada disso, não tem essa referência. Um Asura é uma coisa um pouco diferente. Assúricas são as pessoas que se deixam levar pelos sentidos, pelos prazeres. Necessariamente, Ravana era super instruído, super inteligente, super poderoso. Ele não tinha essa, era uma coisa que, né? E Sita entrou nesse jogo, foi sequestrado e foi para Lanka, Sri Lanka. E num rolê todo para trazer Sita de volta, Hanuman é um cara que ajuda muito Rama. Então tem algumas né, murtis, estátuas, não falo desse jeito, que tem, Rishikesh tem uma delas, que tem bem na beira do Ganges, tem um Hanuman gigante com o peito aberto e o casalzinho Sitarama dentro do peito deles. É muito lindo, então isso sai de Ramayana. E aqui também tem outra história de um rei que casou com uma mulher, e essa mulher chamava-se Ganga, né, de Ganges, então vamos lá. E ela falou que ele nunca poderia contrariá-lo. E ele nunca poderia contrariá-la, nunca poderia questioná-la. Ela teve 8 filhos com ele e matou 7 afogadas no rio. Só um sobreviveu. E ele foi questionar, como? Porque agora meu amor não dá mais. E aí ela falou, eu tô indo embora, tal, explicou toda a história, tem todo um lance por detrás, e esse que sobreviveu, Devavatra, depois de um tempo se tornou um grandíssimo rei, ficou junto com o pai, voltou depois de 16 anos para viver com o pai, e o pai, sem a Ganga, sem a mulher que ele amava, que era linda e maravilhosa, se apaixonou por outra mulher, filha de um pescador. O pescador concedeu a mão, mas falou, o filho que nascer dessa mulher tem que ser o rei.
Ele falou, mas eu já tenho meu filho, que voltou pra mim, que eu fiquei esperando. Não, mas tem que ser dessa filha aqui, tá? Foi um perhaps desse. E o filho renunciou ao reinado, né, à regência, para o pai, por livre e espontânea vontade, para o pai ficar feliz, para o pai ficar contente, para o pai voltar a ser quem ele era. E esse cara, a Devavatra, que era esse menino, ele renunciou, e ele era queridíssimo, e o rei também, todo mundo era muito legal. Renunciou, fez voto de castidade e se transformou no tal do Bhishma, que Bhishma aparece, né? Ele é um ser, digamos assim, lendário dentro das escrituras, né? Bhishma escolhe quando ia morrer. Bhishma tinha esse poder de escolher quando ele ia morrer. Tanto é que ele escolheu numa época específica, que é o único feriado solar no calendário hindu, que é 14 de janeiro, que é o início o sol sai do inverno e vai pro... Desculpa, o sol sai do verão e vai pro inverno. Sai do inverno e vai pro verão. E aí ele resolveu fazer isso, né? Numa batalha onde ele foi ferido, gravemente ferido, e aí quando o início da luz, o início de Makara Sankranti, ele chega e fala, não, eu quero morrer nesse dia aí, tá específico. São várias histórias interessantes, eu leio e anoto, e às vezes no meio do tarô eu falo tudo isso para vocês, tá bom? Não que eu vou ler os livros todos aqui, livro capítulo por capítulo, eu vou dando umas resumidas, mas eu queria trazer esses 3 livros. Hanuman Chalisa, que tem uma musiquinha do Krishna Das que chama Hanuman Chalisa, que é linda, não é só dele, ele só fez o arranjo, tem outras versões lindas também. Ramayana, Sita Rama, 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 e Mahabharata. Bharata é Índia, hein? Bharata é Índia, ok? É isso daí. Então, muito obrigado pela minha micro-audiência. No YouTube eu tenho micro-audiências, eu nem estou mais colocando no YouTube, mas no Instagram o pessoal vê, eu costumo ver. E é isso. Então, esse é o papo. E eu uso do tarô para a gente fazer essas associações com essa cultura toda. Tá bom, meus amiguinhos? Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Vou desligar aqui. Pum, sou eu que faço.